Boa noite, meus irmãos, muito bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador e frequentador do Centro Espírita Maria Angélica, que fica aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Hoje vamos começar fazendo uma leitura do preparo, depois uma prece e o estudo propriamente dito. Ao final faremos uma prece de encerramento, ok? A leitura de hoje será do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. A página Estado Mental. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo aos Efésios. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo, quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social bastas vezes não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E, depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Então agora, já apaziguados, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, Mestre querido, a espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, agradecendo, Senhor, a oportunidade do contato com a doutrina espírita, mas, sobretudo, agradecendo a oportunidade dessa encarnação. Que saibamos utilizar, Senhor, tudo o que aqui for falado como ferramenta da nossa transformação. Sendo assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Essa parte segunda do Livro dos Espíritos fala do mundo dos espíritos e ela deu origem ao Livro dos Médiuns. Nessa segunda parte, hoje vamos estudar o capítulo 6, que fala da vida espírita. Esse capítulo 6 tem 106 perguntas e ele fala de tudo que acontece na vida do espírito quando desencarnado. E é bastante pertinente esse número de perguntas, porque afinal, o livro é dos espíritos. Mas nós vamos falar só uma parte delas. São 16 perguntas que falam exatamente das escolhas das provas, dos itens 258 a 273. E nós começamos relembrando que a vida do espírito é que é eterna, e não a vida do corpo físico. Esse corpo físico tem vida transitória, tem vida passageira. E as existências corporais, elas são como estações de trem. Imagine uma grande viagem de trem. E aí, a cada estação, o trem dá uma paradinha, permanece ali algum determinado tempo, em umas estações mais tempo, em outras menos tempo, mas segue viagem. Então, as nossas diversas existências ou as nossas diversas encarnações podem ser comparadas a essas estações. Ou seja, o trem da nossa vida vai seguindo viagem, e de vez em quando para numa estação, que seria o momento
de alguma encarnação nossa. Então nós não temos muitas vidas, nós temos sim muitas existências. A vida do espírito é uma só. Uma vez criado, ele segue a sua vida eterna. E diante das dificuldades que nós vamos tendo ao longo de todas essas existências, é bem natural que a gente questione o que eu vim fazer aqui, para que eu estou aqui, qual o objetivo. E na medida em que nós vamos pesquisando, nós vamos descobrindo mais coisas e vamos entendendo qual é o nosso papel. E a grande diferença é que, quando nós estamos encarnados, nós conseguimos enxergar de uma maneira, em função das limitações que o corpo físico impõe. Quando estamos desencarnados, essa percepção ela é aumentada e nós passamos a enxergar de outra maneira. E nas escolhas isso tem uma influência direta. Por quê? Obviamente, da maneira que a gente enxerga, ou dependendo do nosso ponto de vista, vai influenciar diretamente nas escolhas que nós fazemos. Então, muitas das coisas que nós damos importância demasiada quando estamos encarnados, picuinhas, disputas, que na maioria das vezes não tem nenhum valor moral, no momento que a gente desencarna, a gente fala assim, nossa, quanto tempo eu perdi. Por que eu fiquei perdendo tempo com isso que não tem valor nenhum? Então a grande questão é, como é que a gente está se vendo? Como é que a gente está se percebendo? Realmente a gente já se percebe como espírito encarnado todo o tempo? Ou algum momento a gente se percebe, no outro não, no outro a gente ainda fica achando que é o corpo de carne? Então, essa percepção, esse aprendizado faz parte do nosso processo evolutivo. Então Kardec começa lá na questão 258 perguntando se quando está na erraticidade o espírito tem consciência e consegue prever tudo o que vai acontecer na próxima vida ou na próxima encarnação dele. E aí os espíritos respondem, olha, é ele mesmo que escolhe o gênero de prova. E nisso consiste o livre-arbítrio. E aí Kardec complementa, então não é Deus que castiga, não é Deus que coloca as atribulações na vida, naquela encarnação. E aí os espíritos respondem, nada acontece sem a permissão de Deus. Mas ele dá, ao momento que ele dá ao espírito a liberdade de escolher, ele também deixa a responsabilidade e as consequências para o espírito. Mas de maneira que ele sempre progrida. E se eventualmente, ou se ele acaba indo pelo caminho, vamos dizer, do mal, ou se afastando das leis de Deus, Deus é tão bondoso que permite que a gente recomece. Dá nova oportunidade para que a gente efetivamente faça de uma maneira diferente e aprenda com aquela situação. Então, muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizerem, eu não pedi para nascer. Na verdade, a gente pediu e escolheu as nossas provas. Nós escolhemos as nossas provas de acordo com as nossas necessidades. Escolhemos até onde nós tivemos condições de escolher. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque antes das provas, de qualquer prova, antes de qualquer situação, a gente se prepara. Não é assim que a gente faz aqui encarnados? Você vai receber uma pessoa na sua casa. Você se prepara, você prepara a casa, você prepara alguma coisa para servir para a pessoa, você se organiza, porque você sabe naquele determinado horário a pessoa vai chegar. Então, ou seja, você se preparou. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, da mesma forma você se prepara, você procura saber mais sobre a empresa que você vai ser entrevistado, procura mais saber sobre a função que você está concorrendo, então você também se prepara. Se você decide que vai formar uma família, então você também se prepara, seja porque você vai planejar o teu orçamento, porque agora você vai formar uma família, daqui a pouco vai ter filhos, então você também se prepara para isso. Então, ou seja, sempre nós vamos nos preparando para circunstâncias que a gente sabe que chegarão ou que a gente deseja que chegue. Então, da mesma forma o espírito, uma vez desencarnado e ele sabe que vai ter que reencarnar, ele vai se preparar para esse novo projeto. Se vamos cumprir efetivamente o plano traçado, isso já é outra coisa. Por quê?
porque existe o livre-arbítrio, existem circunstâncias que não estão sobre o nosso domínio, que não são do nosso conhecimento e que nós vamos ser expostos a essas circunstâncias, a essas situações. E aí vai depender das escolhas que nós vamos fazer no momento. Ok? Aí vem a pergunta, então todos se preparam? Claro que não. Existem aqueles que não se preparam, que acham, ok, deixa a vida me levar, vida leva eu, e vai levar, porque a lei é de progresso, nós temos que progredir. Então, da mesma forma que tem aquele aluno que não estuda para a prova, e ele vai para a prova achando que vai por um milagre ou por uma dessas coincidências da vida, vão cair lá todas as questões que são as únicas que ele sabe, ele não se prepara, ele não estuda. Às vezes, poucas vezes dá sorte, mas na grande maioria das vezes esse não funciona. Funciona para aquele que se preparou para a prova. Mas mesmo esses que não se prepararam, eles tiveram a oportunidade da escolha. Porque não escolher também era uma escolha. Então eles não escolheram se preparar, ou eles escolheram não se preparar, ou eles escolheram simplesmente não fazer nada. Então, a todo momento eles tiveram a possibilidade de escolher. E aí o Kardec segue perguntando, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? E aí os espíritos falam assim, olha, nem todas, porque na verdade você escolhe o gênero de prova, mas os detalhes, isso vai ser conforme a vida for se desenvolvendo, conforme as suas relações, conforme você for procurando de acordo com as suas afinidades. Então, detalhes, nós não vamos conseguir, nós não conseguimos definir detalhes, mas você escolhe um gênero de prova. Então, ele até dá um exemplo. Se, por exemplo, você escolhe nascer no meio de malfeitores, você sabe que você vai estar exposto ali a vários tipos de situações e que você vai ter que fazer escolhas. Então, assim, você já sabe que o caminho vai ser difícil. Agora, quais as situações que vão se apresentar, não tem esses detalhes. Só sabe o seguinte, você vai estar ali sendo provado e a todo momento você vai ter que buscar no seu banco de dados quais são as situações que você está sendo provado e que em outras situações você fez uma escolha não tão feliz e que agora você vai ter que fazer uma escolha mais alinhada com as leis de Deus. E as provas, todas elas são oportunidades benditas da misericórdia divina. A misericórdia de Deus é que nos proporciona essas provas para que nós possamos exercitar os nossos conhecimentos adquiridos. E aí o Kardec fala, mas como é que pode alguém então escolher, já que tem essa dificuldade, ou seja, ele vai ser exposto a um monte de coisa que talvez ele não saiba lidar ou que leve a ele a fazer escolhas indevidas, como é que ele escolhe reencarnar no meio dessa galera de má vida que Kardec fala? Ele fala, olha, na verdade, a gente é enviado para o meio da prova que nós necessitamos, ou seja, daquilo que a gente necessita se transformar. Porque faz bastante sentido. Imagina você agora, adulto, alguém chegar, olha, nós vamos fazer uma prova. Aí você está na universidade. Aí, vamos fazer uma prova. Aí te dá uma prova de alfabetização. Faz sentido? Não faz, você já passou por isso já não é mais uma necessidade sua. Vai te dar uma prova à altura do seu desenvolvimento. Então, por isso é que nós, quando estamos desencarnados, escolhemos essas provas difíceis, porque a nossa percepção entende, fala assim, não, eu já tenho condições disso. E até porque a gente já vê quantas oportunidades a gente perdeu na última encarnação. Então, dessas 5 primeiras perguntas que nós falamos, fica bem claro que a escolha sempre é do espírito. É claro, ninguém nasce para ser um malfeitor, ninguém nasce para ser um assassino.
Por quê? A reencarnação sempre é para o progresso, mas o espírito sempre será livre para escolher. E, óbvio, vão ter interferências do meio em que você está, afinidade de pensamento com outros espíritos encarnados e afinidade de pensamentos com espíritos desencarnados. Aí que é a grande prova, é você resistir a todas essas interferências, você mudar o seu pensamento para que essas interferências, essas sintonias acabem não interferindo na sua maneira ou nas suas escolhas. E o arrastamento, ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Mas não é irresistível, porque nós temos o quê? Livre-arbítrio e temos força de vontade. É claro que o arrastamento para o mal aproveita muito os nossos impulsos. Então as escolhas, as provas, as expiações vão depender o quê? Da qualidade do pensamento. Quando a gente compreende que está errando, ou compreende que errou, e aí a gente começa a ter condições de escolher outras provas ou provas que possam auxiliar no nosso desenvolvimento. E aí que lembra lá no início que eu falei, a gente escolhe quando tem condições. Existem espíritos que desencarnam em condição tão precária que eles não têm condição mínima de escolher quais as provas eles estarão sujeitos na próxima encarnação. Aí você pode falar assim, poxa Marco, mas isso acontece? Claro, não acontece com a gente encarnado? Que a gente vive um monte de situações e de repente você fica assim sem saber o que fazer. O que eu faço agora? Já fiz isso, não deu certo, fiz aquilo outro, não deu certo, fiz o que fulano falou, não deu certo. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. A gente não fica perdido assim? Então se a gente fica perdido encarnado, não seria diferente quando a gente desencarna. Se você tem espíritos que desencarnam totalmente desarvorados, não tem a mínima condição de escolher, e aí os grandes, os mentores, aqueles que cuidam de nós, fazem o trabalho de escolher e falar, não, meu irmão, vai por aqui, vai aqui, que aqui você já tem condições, peça muito ajuda, que você vai ser ajudado e você vai passar por isso. Então, a parte de acertar e errar está diretamente relacionado com o aprendizado. A gente aprende acertando, mas via de regra a gente aprende muito mais errando. Infelizmente para nós, porque quando a gente erra a gente acaba sofrendo. Mas, felizmente, porque a gente aprende. É que se a gente aprendesse sempre acertando, ou que o nosso percentual de acerto fosse maior, a gente sofreria menos. Mas um dia vamos chegar lá, vai chegar um momento que essa conta vai virar. Nós vamos acertar mais do que errar. Até porque a todo momento nós fazemos escolhas. A todo momento. Você está dormindo, você acorda, abre o olho ou não abre o olho? Levanta ou não levanta? Escova os dentes ou não escova os dentes? Ou seja, a todo momento nós estamos diante de escolhas. Nós somos agentes racionais, livres para determinar as escolhas e implementar as ações. A escolha é individual, mas no momento que a gente escolhe, ela entra num contexto maior, num conjunto. Quer ver um exemplo? Você está em casa e você decide que você vai escutar a música, aquela música que você gosta muito, no último volume. Ok, uma escolha sua e você vai lá e implementa essa ação. Porém, no momento que você faz isso, você está interferindo com outros que estão ao seu redor. Você pode ter um vizinho que não gosta dessa música. Pode ter um vizinho que está com enxaqueca lá e que está querendo ouvir barulho nenhum. E de repente você bota o som na maior altura possível. Você pode ter outro vizinho que a criança ficou lá o dia inteiro para dormir. Justo na hora que a criança pega no sono, você bota o som alto. Então percebe como as nossas escolhas interferem ao redor. É uma escolha individual, de uma situação sua, dentro da sua casa, mas que interfere com o entorno. Então a gente precisa perceber que nós estamos conectados de uma maneira ou de outra, interagindo, outras mentes interagindo com a nossa mente. Até porque entre a escolha e a ação existe uma tensão. Nem sempre a sua primeira escolha é o que você vai fazer. Então, voltando ao caso lá do som. Aí você decide que quer escutar o som alto. Aí você chega a ligar o som e aumenta o volume,
Mas aí você lembra, puxa, aquele bebezinho, aí você volta. Então assim, a tua primeira escolha foi escutar a música alta, mas no segundo momento você escolhe uma outra situação. E isso prova pra gente também o quê? Que as escolhas podem ser mudadas, as escolhas podem ser trocadas. Só é preciso o quê? Ter consciência por que nós estamos mudando. Porque também, senão a gente sai, isso aqui não deu certo. Aí muda, isso aqui não deu certo. E vai trocando, achando que é a escolha que vai resolver o problema. A gente precisa entender o porquê que está mudando. Na maioria das vezes, mudar a escolha é mudar a maneira de fazer, porque você fez de uma maneira o tempo todo, não está funcionando, então você muda a maneira de fazer para que mude o resultado. E não simplesmente mudar a escolha por mudar. Eu escolhi que eu vou trabalhar nessa situação aqui. E esse fulano aqui, eu vou lá no centro espírita. Escolhi o trabalho da quentinha. Nossa, esse trabalho da quentinha é legal, mas tem aquele cara lá que é chato pra caramba. Então eu não quero mais quentinha. Agora eu vou trabalhar no apoio escolar. Apoio escolar é legal. Poxa, mas aquela professora é chata. Não quero mais apoio escolar. Agora eu vou trabalhar lá no brechó. Não, agora eu vou trabalhar com a comunidade. Não, agora eu vou trabalhar... Então, para que você está mudando? Se você começa a ter problema em várias situações, pensa, peraí. Né? Então, temos que buscar a razão efetiva do que está acontecendo. E isso nos remete a Paulo, naquela famosa frase de Paulo: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. É bem a gente, ou seja, nós estamos nesse processo de transformação, nesse processo de transição. O Emmanuel, lá naquele livro Religião dos Espíritos, ele fala o seguinte, que a nossa memória é como um elemento de aferição do nosso próprio valor. É a faculdade de recordar, é o agente que premia ou nos pune. Mas não é porque tem um juiz lá carimbando, culpado, inocente. Não, é que a nossa consciência vai nos cobrar. Fala, caramba, eu tive chance de fazer diferente e não aproveitei. Então, assim, a memória é uma boa ferramenta para a gente fazer a nossa análise. Né? E quando escolhemos as provas, nós não estamos escolhendo sofrer. Nós estamos escolhendo provar o nosso valor. Né? Provar vem de testar, probar. Então, até, por exemplo, homem probo. O homem probo é um homem de valor. Então, quando a gente escolhe as provas, é isso, a gente está testando o nosso valor. As nossas relações com o mundo vão mostrar do que a gente é feito. Ali aparece o seu valor. Lá naquele filme A Lista de Schindler, a guerra era a mesma para os dois, tanto para o Schindler como para o comandante do campo de concentração. Mas cada um agiu da maneira que achou que tinha que agir. O Schindler, em contato com o sofrimento dos judeus, resolveu que ele optar pela vida. Então ele fez tudo o que foi possível ao alcance dele para salvar o maior número de vidas possível. E para o comandante do campo de concentração, ele entendia que os judeus eram objetos que podiam ser descartados ao seu bel prazer. Então, ou seja, a situação era a mesma, mas a reação e a atitude, a ação de cada um foi totalmente diferente em função dos seus valores, em função das suas escolhas. E Kardec segue perguntando, então todos os espíritos terão que passar por todos os tipos de tentação? E aí os espíritos respondem, a gente já falou um pouco disso, não, vai passar por aquilo que ele tem necessidade. Não tem sentido você, voltando àquele exemplo que eu dei, não tem sentido você dar uma prova de jardim de infância para quem já está na universidade. Então, se ele já passou, já resolveu aquela situação, não precisa mais ser provado naquilo. E até quando ele vai ser provado? Até se resolver. Cessar da causa, cessa o efeito. Então, uma vez que aprendeu, ele não precisa mais ser provado. Para cada um, o testemunho é diferente. As pessoas passam por provas de maneiras diferentes. Às vezes você vê um deficiente acamado e você fica, porque fez muito mal aos outros na outra encarnação, é por isso que hoje ele não consegue sair da cama. Não, às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes é uma situação que aquele irmão precisa para se acalmar, para se conhecer, para refletir, para se fortalecer para outras provas que virão.
pode ser que ele esteja numa situação muito melhor que a sua, porque ele já está sendo provado nesta prova de ficar acamado e que você ainda não tem condições de fazer isso, que talvez você não suportaria uma prova dessa. Então, assim, é muito distinto o que acontece com cada um. O testemunho, ele é apresentado ou ele é vivenciado de forma diferente por cada um em função das experiências e do avanço moral que cada um já tem. Inácio de Antioquia, ou de Antioquia, ele foi um menino que foi criado por João e por Maria, mãe de Jesus. João adotou ele quando ele estava por volta de 8 anos. E criou, e ele obviamente foi instruído ali nos... Isso aí quem conta é Divaldo, contou isso numa palestra, e que obviamente ele virou um seguidor ou um continuador do trabalho dos discípulos, e acabou sendo preso e sendo levado a Roma. Quando ele chega perto de Roma, numa colina, ele está sorrindo e indo até as lágrimas de tanta felicidade. E o centurião vai e bate nele e fala: "Você está maluco? Está rindo de quê?" Ele falou: "Não, eu estou rindo dessa beleza, de Deus ter me possibilitado de ver essa beleza dessa cidade tão bem construída, às margens do rio e tal, com tantos prédios bonitos e tal." "Ué, mas você vai morrer e você continua rindo?" Ele falou: mas eu tenho que rir e agradecer muito a Deus, porque se sendo vocês corrompidos do jeito que são, maldosos do jeito que são, Deus permitiu que vocês tenham uma cidade dessa tão maravilhosa, eu fico imaginando o que ele reserva para aqueles que lhe são fiéis." E, obviamente, ele foi levado lá pro cárcere junto com os outros, encontrou os amigos dele lá e foram jogados às feras. E ele queria ser sacrificado nas feras porque para ele era o maior testemunho que ele podia dar de fé em Jesus, e fé em Deus. Então ele queria ser, vamos dizer assim, morto pelas feras na arena. E as feras realmente matam todos, mulheres, crianças, todos que estavam lá, e ele é o único que não é tocado pelas feras. E aí ele se ajoelha chorando e perguntando por que ele foi poupado. Por que ele foi poupado? Ele, no entendimento dele, o maior testemunho dele era ser morto pelas feras. E aí aparece um emissário do Senhor para ele e esclarece. Eu vou até ler para não cometer nenhum equívoco. "Jesus espera de ti muito mais. Morrer agora é fácil e rápido. Ele deseja, porém, que morras, vivendo a cada instante sob injunções da impiedade, da ingratidão e de outras lutas em que tua fé e o teu valor darão testemunho demorado da tua fidelidade, por longo e tormentoso tempo." Então fala para ele o seguinte: ok, você vai viver e aí você vai demonstrar a sua fé. E ele já começa sofrendo injúria e difamação no que ele volta da arena, porque quando ele reencontra aqueles que ainda não foram mortos, eles ficam dizendo que ele abjurou Jesus só para poder ser salvo, para ser poupado. Então, e isso é a vida dele toda, até que ele desencarna com 80 anos. E ele nunca reclamou, ele nunca falou nada a respeito disso. Ele simplesmente viveu e deu testemunho dele. Então, ou seja, cada um de nós tem uma experiência a ser vivida. E, dependendo do nosso avanço moral, vamos poder usufruir dessa experiência da melhor forma possível. E aí Kardec segue perguntando se, quando nós somos criados, simples, ignorantes, principalmente com relação à nossa origem, como é que a gente pode, se a gente não conhece nada, como é que a gente pode escolher? E aí os espíritos explicam: a liberdade da escolha aumenta com o melhoramento moral e também com o aumento da responsabilidade. Ou seja, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos tendo mais liberdade de escolha. Bem parecido como a gente faz com criança. A criança, quando é pequenininha, você dá banho, você veste, Você dá banho, você enxuga, você veste. Quando ela vai crescendo, você vai ensinando. E aí ela começa a tomar banho sozinha sob a sua supervisão. Lava atrás da orelha, lava a cabeça, lava o pé. Aí na hora de enxugar, enxuga a orelha, enxuga o cabelo, enxuga o pé. Tal. Quando ela vai ficando maiorzinha e vai aprendendo, você já vai deixando ela fazer sozinha. Até que ela caminhe com as próprias pernas. É exatamente isso, ou seja, nós, como somos criados, vamos ganhando a liberdade de escolha de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas possibilidades. E aí Kardec pergunta: mas o que orienta o espírito na escolha das provas?
Ele fala, olha, o que orienta é, segundo a natureza de suas faltas, ele tenta escolher provas ou expiações que façam que ele ande mais rápido. Por quê? A nossa, como a gente já falou, a nossa percepção é diferente quando estamos desencarnados. Então a gente percebe onde a gente já tem conhecimento e capacidade para desempenhar. Então, escolher provas de sacrifício e renúncia ajudam a nossa evolução moral. Claro, o fracasso em uma dessas provas pode nos colocar numa situação delicada, mas, como diz o outro, isso é parte do jogo. No momento que a gente escolhe a prova, lembra que tem aquela, Deus não dá fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Então, no momento, e nada acontece sem conhecimento, sem permissão de Deus. Então, se a prova nos foi dada, é porque nós temos condições de dar conta daquela prova. Obviamente, outras situações vão aparecer. Vai caber a nós escolhermos de acordo com os nossos desejos e pensamentos no momento. Então, se a gente tem pensamentos elevados o tempo todo, estamos conectados o tempo todo, isso facilita para que a gente faça as escolhas devidas. E aí Kardec segue perguntando, mas por que alguns espíritos escolhem o contato com o vício? E se isso é vício para poder eles se entregarem às suas inclinações materiais? Aí ele fala o seguinte, os espíritos falam o seguinte, isso demonstra que é um espírito ainda com um senso moral pouco desenvolvido, e cedo ou tarde ele vai compreender que ele está perdendo tempo. Então, até para ensinar, por vezes, é deixado que isso aconteça. Para que ele perceba, porque às vezes ele está tão... E aí a gente lembra que isso é simples, gente. Quantas pessoas nós já conhecemos ou convivemos que você fala a pessoa, poxa, fulano, já te falei, não faz isso, não faz isso, não faz... E ele está vendo que não dá certo, mas ele vai lá e quer fazer isso. Então, você tem que deixar até ele perceber que aquilo não está funcionando para ele. De novo, basicamente o que a gente faz com crianças. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não corre que você vai cair, não corre que você vai cair. Até que cai, machuca. Você vai lá, não para, só corre, você não deixa para lá. Mas você falou várias vezes, e mesmo assim, foi preciso ele cair, se machucar, para entender que correr pode cair, pode machucar. É exatamente a mesma coisa. E aí Kardec faz uma pergunta bem interessante, que ele fala assim, mas não é natural, então, que os espíritos possam escolher provas menos penosas? Ou seja, eu vou escolher ficar no bem bom, vai ser tranquilinha essa encarnação. Aí ele falou o seguinte, olha, ele pode até fazer isso, se a escolha fosse como nós encarnados. Lembra que a gente falou? Quando a gente está desencarnado, a percepção muda. Então tudo aquilo que a gente dá valor, tudo a gente que acha importante, ou aquela coisa, eu quero ir para o céu para tocar harpa igual um anjinho, lembra que se falava isso? Não, quando a gente desencarna a gente percebe, nossa, quanta oportunidade eu perdida. Não, eu quero voltar rápido, eu quero aproveitar isso aí, mas para poder acelerar esse meu desenvolvimento moral. Então isso muda. E aí ele até faz um paralelo com o doente que muitas das vezes escolhe o remédio mais desagradável, mas para quê? Para se curar mais rapidamente. Né? Então, são provas que são, na verdade a gente pede provas para ver se a gente consegue acelerar. Né? E aí ele fala essa questão de querer comparar com a vida material, já que a gente aqui que às vezes quer uma molezinha, né? Se a gente pode assim dizer. Então ele fala o seguinte, todos os espíritos que no estado errante, quando estão eles ficam buscando, estudando, observando para fazer as suas escolhas. Lembra da preparação? Então a gente fica lá olhando, revisando e fala assim, caramba, poxa, aqui eu podia ter ido melhor, né? E aí Kardec fala assim, mas o espírito não pode fazer sua escolha durante a vida corporal? De alguma forma ele fala, seu desejo pode ter influência, isso depende da intenção. Aí imagina, você passa a sua vida inteira, a sua encarnação inteira, né? A sua existência inteira, a vida é a vida do espírito, mas você passa a sua existência inteira falando assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico.
Você pode ter certeza. Não sei se na próxima, mas em alguma encarnação você vai ser rico. E, obviamente, você vai trazer, junto com essa riqueza, todos os outros problemas ou oportunidades ou situações que a riqueza traz. Então, lembrando lá da passagem lá do Evangelho, daquele espírito que fala assim, olha, se você tiver que pedir a prova da riqueza, peça que seja a última, se prepare muito para você viver a prova da riqueza. Então, cuidado com o que pedir, porque pedir e obtereis. No Mensageiros, a noção de céu e inferno está fundamentalmente arraigada na mente popular, nos deixa perceber que homens em geral não se modificam com a morte física. Então, assim, aquilo que falei, você passa a encarnação inteira falando quer ficar rico, quer ficar rico, quer ficar rico. Quando você desencarnar, você vai continuar falando quer ficar rico, quer ficar rico, quer ficar rico. E na hora de escolher as provas, você vai escolher a prova, quero ficar rico, quero ficar rico. A pergunta é, você vai estar preparado para ser rico? Essa é a pergunta que a gente tem. Lembra qual é a motivação que está fazendo você fazer as escolhas, mudar a escolha. Então, assim, às vezes, lembra que a gente falou que a gente escolhe o gênero da prova, mas não os detalhes. Então, você escolhe o gênero da prova da pobreza. Circunstâncias de contrariedade, irritação, cólera, desespero, revolta, normalmente estão associadas à pobreza. Vida de pobre é cheia de contrariedade. Você vai se irritar, você vai ter cólera, você vai em alguns momentos desesperar, em alguns momentos você vai ter revolta. Agora, como que você vai lidar com isso tudo e como você vai trafegar nessa existência de pobreza? A vida de riqueza também tem seus percalços. Você tem muitos bens para poder dar conta, para poder gerenciar, você tem poder, você tem amigos de ocasião e tantos outros que a gente sabe que existem. Então, ou seja, a escolha ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, no momento que você escolhe, você não pode escolher só o bônus, porque tem o ônus da escolha. E aí, o Kardec pergunta, mas até que chega o estado de perfeita pureza, o espírito vai ter que passar constantemente por provas? Aí os espíritos falaram, sim, mas não como você entende, porque à medida que você vai avançando, você não vai sofrendo tanto como você sofria lá no início. Porque você vai entendendo o objetivo das provas, o objetivo das expiações. Você vai se transformando. Então esse sofrimento já não é tão pesado. E aí o cara vai assim, mas ele não pode se enganar? Pode, ele pode se enganar sim. Acontece dele se enganar. Mas nada está acima das suas forças. Então, assim, se ele escolheu as provas certas. Agora, ele pode escolher alguma prova que seja acima de suas forças e ele vai sucumbir. Mas também pode tirar um aprendizado dali. E também se ele escolher uma prova facinho, tipo a provinha lá do jardim de infância, não vai tirar proveito nenhum. Na verdade, ele vai estar perdendo tempo. Então, assim, de novo, por que eu estou escolhendo? Para que eu estou escolhendo? Por que no termos de objetivo? E para que assim, como que eu vou evoluir nessa história? E aí, Kardec fala das vocações. De novo, as vocações têm a ver o quê? Com necessidades. Que necessidades eu tenho que eu preciso ter vocação para uma ou outra profissão? O Chico falava que a planta precisa de um meio favorável para crescer e o homem precisa do meio adverso para crescer. Assim, na diversidade que a gente cresce, é na diversidade que faz com que a gente pense diferente. Mais ou menos, se a gente lembrar da lagarta que tem que sair lá do casulo para virar borboleta. Tem até a história do homem que vendo a lagarta querendo sair do casulo, ele foi lá e rasgou o casulo. E aí saiu aquela borboleta linda, só que ela não voava. Por quê? É no esforço que a borboleta faz para sair do casulo é que ela irriga as asas, que ela fortalece os músculos das asas e vai fazer com que ela voe. Então aquele processo de sair do casulo é necessário, é a prova necessária que a borboleta precisa passar para voar como borboleta.
e o homem, na melhor das boas intenções, foi lá e rasgou o casulo e a borboleta morreu porque simplesmente não conseguiu voar, porque ela não completou o ciclo que era da necessidade. Então a gente precisa ser testado, ser provado para conseguir alçar voo. Então, no fim, a escolha é sempre nossa. Então, seja o que for o que vier, a gente deve interpretar como uma necessidade de aprendizado. Os acertos e os erros levam à aprendizagem. E aprender é mudar o nosso comportamento. E a gente pode aprender errado. Ou seja, acertar alguma coisa, atingir objetivos de forma errada. Dependendo da meta, você pode acertar errando. Pode, mas é aprendizado. Ok? Exemplo de acertar errando. Você tinha uma meta. A meta é de você enriquecer. Ok. Os caminhos que você utiliza para enriquecer, você pode tomar caminhos corretos e caminhos não tão corretos. Você acertou, chegou lá na meta. Enriqueceu. Mas qual foi o caminho que você fez? Você acertou, né? Chegou na meta, mas se não foi um caminho em que você não prejudicou ninguém, então você chegou na meta errando. É aprendizado, desde que você queira. Então a gente pode receber estímulos e informações que mudam o nosso comportamento. Ainda que você tenha errado, ainda que tenha errado com você, você foi submetido a uma prova. Quer ver um exemplo? Você não escolheu ser assaltado, mas alguém escolheu te assaltar. Beleza. Naquele momento, beleza na maneira de dizer, mas naquele momento da prova, obviamente você vai ter emoções de medo, de raiva, vai reclamar que a segurança da cidade não é porque você está sendo assaltado e tal. Mas ao mesmo tempo, será que a gente vai ser capaz no momento desse ter pensamento de amor, de perdão, de compreensão, de serenidade, de coragem? Porque afinal você pode até perder o seu corpo físico ali, a vida do seu corpo físico, pode, numa situação dessa. Então, ou seja, é aprender sobre si mesmo numa situação dessa. Não estou defendendo aqui, gente, todo mundo tem que se assaltar, não é isso. Estou dizendo o seguinte, que ainda numa situação dessa, que é uma situação extrema, nós temos como aprender sobre nós mesmos, as nossas reações, as nossas emoções, independente do que vai acontecer, mas é aprendizado, né? O que a gente deve aprender é que não somos espíritos transitórios. A nossa realidade é eterna. E que meu destino, nosso destino, pode ser mudado em função das nossas escolhas. Nós podemos moldar e mudar o nosso futuro se a gente muda a mente, se a gente muda o comportamento. E aí, obviamente, a gente muda as nossas escolhas. Nós estamos espíritos fazendo escolhas que inicialmente as escolhas são a relação de sujeito-objeto. A gente trata tudo como coisa. Na medida que a gente vai mudando, se modificando moralmente, nós vamos nos transformando e esse objeto vira sujeito. Um exemplo, Francisco de Assis. O que ele falava? Irmão Sol, irmã Lua, irmã Água. Né? Tudo era irmão para ele. Ou seja, ele deixou de ver essas coisas como objeto e passou a ver como sujeito. Um avanço moral enorme. Então, quando isso a gente trazendo, vamos dizer assim, mais para o nosso nível, quando a gente começa a ver o outro realmente como irmão, nós já estamos nos transformando moralmente. Como a gente entender que o outro também tem limitações, nós já estamos nos transformando moralmente. E por sermos livres para escolher, livres de pensar, a gente pode mudar essa forma de ver, a gente precisa desencarnar, esperar desencarnar para aumentar as nossas percepções e mudar o nosso ponto de vista. Hoje a gente já tem condições de mudar esse ponto de vista. Afinal de contas, nós já temos mais de 5 minutos de evangelho. E lembrando lá do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente buscasse isso incessantemente, certamente a nossa maneira de ver as coisas estaria diferente. Então, renovação mental é renovação da vida, né? Encerrando aqui, o espírito Humberto de Campos, no Crônicas de Além Túmulo, ele fala: encontrei neste outro mundo, né, o mundo espiritual, a minha própria bagagem,
meus pensamentos, minhas obras, frutos dos meus labores, da minha regeneração no sofrimento. Não há maior prazer que recordar na paz daqui as nossas dores na terra. Então, ou seja, ele viu que cada dor, cada sofrimento, cada prova que ele passou ajudou no desenvolvimento moral dele. Então, reclamar de tudo que acontece com a gente e não agradecer, a gente está perdendo oportunidade, né? Rapidinho, tem uma história que contam de um casal judeu que o filho foi para a guerra, acabou falecendo na guerra, e eles no culto, na hora lá dos donativos, eles foram lá doar em agradecimento ao tempo que eles tiveram de convivência com o filho e para o filho poder ter servido a pátria e ter desencarnado nesse dever. E um outro casal, a esposa do outro casal, falou assim: poxa, se eles doaram isso, nós temos que ir lá doar. Aí o marido falou assim: mas nosso filho não morreu, por isso mesmo, nós temos que ir lá e doar muito mais, para agradecer por nosso filho ter voltado, porque também tinha ido para a guerra, ter voltado e estar conosco agora. Se eles agradeceram o tempo que tiveram com o filho, nós temos que agradecer o tempo que estamos tendo com o nosso filho. Ou seja, agradecer, ser grato por tudo que tem, ainda que não seja aquilo que a gente planejou. Lembra que a gente falou do planejamento? Às vezes o planejamento não sai exatamente igual, mas temos que ser grato porque em todas as situações é aprendizado, e aprendizado gera desenvolvimento, gera avanço moral. A obrigação que nós temos é de sermos nós, ou seja, sermos aquilo que nós propusemos a ser, nos propusemos a ser. E lembrar sempre que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, não é punidor. Então, como você acorda seu filho 6 horas da manhã no inverno escuro para ir para a escola, para o seu filho isso é uma dor imensa, mas não é desamor, não é punição, é o seu amor, é você cuidando da instrução dele, cuidando para que ele tenha a formação que você acha que é importante. O Chico uma vez foi perguntado sobre a questão de morrer, né? Chico, você quer desencarnar, você que vive tanto no mundo dos espíritos, Ele falou: que desencarnar não, eu preciso permanecer aqui o maior tempo possível, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, pois teremos que entrar na fila novamente, e a fila é grande. Imagina, a gente entrar na fila da reencarnação. Então era isso, meus irmãos, espero que tenha sido proveitoso o estudo. E lembrando sempre, palavras de Emmanuel: tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Muita paz, muito obrigado. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, mais uma vez, ao querido Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, agradecendo, Senhor, o amparo, agradecendo a oportunidade do estudo e, sobretudo, agradecendo essa oportunidade maravilhosa dessa encarnação. Que sigamos firmes nesse propósito de transformação íntima, para que, quando desencarnarmos, tenhamos condições plenas de fazer novas escolhas para seguir progredindo sempre. Agradecidos que estamos, pedimos a permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado. Boa noite.